Se você é nutricionista e você já pensou em como que seria maravilhoso você começar a vender um infoproduto e vender enquanto dorme, fica comigo que esse episódio de hoje vai esclarecer para você por que é que isso não é a melhor decisão para o teu momento. Então, o que é que eu acho? Eu acho que o mal do empresário é fazer a coisa certa na hora errada. E você, nutricionista, você é um empresário ou você é uma empresária da saúde. Então, você tem que começar a pegar isso para você. Começar a assumir esse papel estratégico de dono dentro da tua empresa. Então, isso é o primeiro passo para poder você conseguir entender o porquê dos infoprodutos não serem a melhor coisa para o teu momento. O porquê dos infoprodutos não serem a melhor coisa para o teu momento. Então, o que é que eu penso? E quando eu penso em ser uma empresa, a primeira coisa que a gente tem que entender, principalmente nessa era do digital, é o conceito de escada de valor. Mas antes da gente entrar realmente no que é uma escada de valor, eu vou te explicar a diferença entre uma escada de valor e uma esteira de valor, que é uma coisa que está muito difundida na internet. Então, esteira de produtos é algo muito comum, na verdade, bem antes da internet, tá? Então, por exemplo, quando você vai no supermercado, você vê lá uma grande esteira de produtos. São vários produtos que não são necessariamente complementares e que estão sendo vendidos ali dentro daquela loja. Então, você comprar um pão não vai aumentar a chance de você ir lá e comprar um amaciante, por exemplo. Então, as coisas não estão conectadas ali. É tudo feito de forma aleatória. Quando a gente pensa na escada de valor, onde você vai subindo o valor dos produtos, né? É tudo pensado estrategicamente. Um produto, ele se conecta com o outro. Então, você quando está conectado com esse produto, você começa a entender que o produto de baixo ele tem que fazer com que os clientes subam e os produtos de cima tem que fazer com que os clientes permaneçam ali. Então, essa que é a principal diferença entre um e outro. A escada de valor é algo pensado e conectado entre os produtos e serviços, e a esteira de valor são vários produtos aleatórios que estão sendo vendidos ali. Então, o ponto principal para você entender é que você tem que vender para o teu cliente várias vezes, em várias etapas da jornada dele, para você conseguir maximizar o teu LTV. O que é LTV? LTV é basicamente o valor de tempo de vida que o cliente tem contigo, Lifetime Value em inglês. Então é basicamente o dinheiro que ele deixou no teu bolso durante o período em que ele esteve dentro da tua consultoria premium. Então isso é LTV. E essa métrica é muito importante, é uma métrica que você tem que acompanhar bem de perto. Então, da mesma forma que o cliente que começa lá embaixo na tua escada e começa a subir, ele vai maximizar muito o LTV, porque ele vai ter comprado vários serviços e produtos teus, os clientes que já entram em cima e ficam renovando são os melhores de todos, porque eles já entram pagando caro, eles ficam renovando ali, pagando caro. E essa é a primeira peça que tem no quebra-cabeça para você entender por que o infoproduto barato, o e-book, o treinamento, o desafio que você está pensando em fazer não é a melhor escolha para o momento e que você deveria estar focando nos seus produtos mais caros, que são as suas consultorias premium. Porque quando você entende esse conceito de LTV, você percebe que é sim maravilhoso quem entra embaixo e sobe, mas é melhor ainda quem entra lá em cima e fica. Então essa que é a ideia. Por isso que eu quis te explicar esse conceito antes de falar sobre o porquê do infoproduto ser a decisão errada para você. Eu quero que no podcast você sempre entenda o porquê por trás das coisas, para que você realmente entenda o raciocínio e não simplesmente fique repetindo as coisas, né, que eu estou falando aqui sem entender a causa. Então, por que a maioria dos nutricionistas estão querendo começar pelo e-book? Estão querendo vender, né, ali enquanto dormem, né, aquela coisa toda, aquela magia do infoproduto? Porque tem toda essa construção dentro do digital de que você tem que começar por baixo e depois ir subindo. Só que, na minha opinião, isso acontece porque a maioria das pessoas do digital, elas não são profissionais formados como você, nutricionista. Você, nutricionista, você já tem nas suas mãos um serviço muito caro, que é a sua profissão, as suas consultas. Só que a consulta, ela é uma coisa que ainda é muito pouco refinada. Quando a gente passa para o modelo de consultorias premium, aí sim o nível sobe. Porque aí você vai ter um momento onde você consegue cobrar caro, entregar muito, gerar muito resultado. E aí, meu amigo, prova social, depoimento, indicação, renovação, e tudo isso faz com que o teu negócio cresça organicamente. Então é para isso que você tem que olhar. Antes de pensar em infoproduto, você tem que pensar nas suas consultorias premium. É isso que eu recomendo para quase todos os nutricionistas. A não ser que você tenha uma audiência enorme, tenha um marketing muito bom, tenha um posicionamento muito forte, aí sim você pode pensar em infoproduto. Mas enquanto isso, você tem que realmente focar nos seus serviços caros. E por que eu falo isso? Vamos fazer uma pequena reflexão. Eu gosto muito de trazer a matemática. Quando a gente está ali meio na emoção, é legal a gente voltar para os números. Então vamos pensar no e-book. Um e-book. Muitos nutricionistas querem vender e-books. Então, se você pega um e-book de R$ 47, quantos e-books desses você tem que vender por mês para poder ter um resultado de 20 mil? 200 e-books.
Se eu acertei aqui a minha matemática. Na verdade, são 400 e-books. Olha aí, ó. Errei a matemática. Então, 50 vezes 400 daria 20 mil. Tu teria que vender 400 e-books todos os meses para bater os 20 mil reais. E é bem difícil, tá? Eu sinto que às vezes as pessoas, os nutricionistas, eles subestimam qual que é a complexidade, não só de fazer um infoproduto, mas de fazer esse infoproduto vender com consistência. Então, para vender 400 e-books no mês, tu vai ter que vender mais de 10 e-books por dia. Isso não é nada fácil. Você precisa ter realmente algo muito bem estabelecido. Audiência, time, investimento. Então, não estou dizendo que vender e-book, que vender infoprodutos é algo ruim, muito pelo contrário. É só aquela questão de você fazer a coisa certa na hora errada. Então, o e-book, vamos comparar agora com a consultoria premium. O e-book é R$50, mas se a sua consultoria premium for R$1.000 por 3 meses, você vende 20 consultorias dessa e você tem 20 mil reais de faturamento. Então, o que é mais fácil? Vender 400 e-books de R$50 ou vender 20 consultorias premium de 1.000? Para mim, todas as vezes eu vou escolher as consultorias premium. Então, essa que é a minha visão. É por isso que, na minha opinião, você não deve focar em vender e-book, porque você já é nutricionista, você tem que vender o seu acompanhamento, você tem que vender a consultoria premium. Porque aí tu vai conseguir vender num preço muito mais caro, vai conseguir gerar renovação, gerar resultado, e aí sim o negócio fica bom. Mas assim, o que é que eu penso? Eu penso que no mercado que a gente vive hoje, eu convivo com várias pessoas do digital, grandes players, a galera que ganhou muito dinheiro com infoproduto, com curso, com e-book, com tudo isso aqui. Só que o que eu percebo? Essas pessoas, elas têm audiência, têm investimento, têm várias coisas por trás. E elas estão 100% dedicadas a isso. Já você, nutricionista, você não está 100% dedicado a isso. Você tem milhões de funções dentro da tua empresa. Né? Então, tu tem que atender os pacientes, tem que produzir conteúdo, tem que fazer várias coisas. Então, quando você desfoca da tua consultoria premium para poder focar em fazer um infoproduto barato, você acaba deixando de focar no que traz mais resultado para a tua empresa. Então, isso é um grande problema, é um grande problema. Então, estou trazendo isso para você entender que no mercado atual que a gente está vivendo no digital, está cada vez mais difícil vender infoprodutos. Então, não subestime a complexidade que é produzir um bom infoproduto, produzir um infoproduto que realmente vende e que gera transformação. Deixa eu te falar uma coisa, o mercado digital está mudando bastante. Nos Estados Unidos, isso já é uma tendência que vem acontecendo há vários anos. E aqui no Brasil, nós somos praticamente os Estados Unidos no passado, quando a gente pensa no mercado digital, alguns anos antes. E o que a gente percebe é que o custo por lead, o custo por venda, tudo isso dentro do gerenciador de anúncios está subindo. Então, quando você pensa no infoproduto que você vai vender barato, você tem que olhar também para esse cenário do mercado. Então, não subestime essa complexidade. Porque quando você olha para esse mercado de infoprodutos, principalmente dentro do fitness, emagrecimento, hipertrofia, são mercados altamente saturados, com diversas pessoas gigantes vendendo seus infoprodutos lá dentro. Então o pessoal tem mais equipe, tem mais audiência, tem mais tempo de mercado, mais experiência com infoprodutos. E você vai entrar na competição com essa galera toda. Então ao invés de você tentar se diferenciar com infoprodutos, brigando com essa gente grande, muito melhor seria você focar no produto que tu já tem, na tua consultoria premium. Porque lá tu vai conseguir entregar mais resultado, fazer o paciente se encantar com o teu serviço, gerando renovação e indicação. E aí sim, você vai criar uma audiência, vai desenvolver o teu trabalho e lá na frente você pode, quem sabe, pensar em infoprodutos, se fizer sentido para você. Então esse que é o meu maior conselho para você aqui hoje. É você investir pesado nos seus produtos mais caros primeiro, nos produtos que estão no topo da tua... nos produtos que estão no topo da tua escada de valor. Então, quando tu começa a olhar para isso, olhar para tuas consultorias premium, focar 100% da tua energia nelas, é quando tu começa a ter muito mais resultado. Então, esse que é o meu maior conselho para você. Se você estiver pensando em criar um e-book, criar um treinamento, uma aula, qualquer coisa nesse sentido, comece primeiro pelas consultorias premium, porque aí você vai gerar uma demanda, você vai fazer com que as pessoas conheçam melhor o teu trabalho, você vai gerar resultado, vai acumular prova social, e só aí você pode começar a pensar em infoprodutos, porque aí você já vai ter mais audiência e você vai ter mais possibilidades de crescimento. Então, o que é que eu tenho que falar para você aqui, para poder realmente empacotar toda essa informação que eu estou trazendo? Que quando você pensa na sua escada de valor, você tem que entender o seguinte: quem entra embaixo, nos seus produtos mais baratos, tem que subir. E quem entra em cima, tem que ficar ali, renovando. Então, essa que é a grande missão da tua escada de valor. É fazer com que você consiga atender os seus pacientes em diversas etapas da jornada dele, em diversos pontos de preço que você vai cobrar, maximizando ao máximo o LTV,
Ou seja, quanto que ele deixa no teu bolso durante esse período que ele passou contigo. Então essa que é a missão. Você pega a pessoa, traz ela para o teu mundo e lá ela vai ou subir ou vai ficar renovando. E aí sim, você vai ter um negócio saudável que se retroalimenta. Então é isso que eu quero para você. Não a frustração de ir lá investir horas, semanas, às vezes meses num projeto de infoproduto para poder ir lá, lançar esse infoproduto no mercado e ninguém comprar. Então uma coisa que é muito importante entender é que quando você simplesmente faz uma chave e vai atrás de um cadeado, é muito mais difícil de você encontrar esse cadeado. É muito melhor você encontrar um cadeado e aí sim fazer uma chave que desbloqueia aquele cadeado. E o que eu quero dizer com essa analogia? Que muitas vezes a pessoa tira da cabeça dela que o infoproduto tal vai vender muito, mas ela não pergunta para a audiência, ela não faz pesquisas, ela não busca conhecer o mercado, onde ela está investindo o tempo dela para poder criar um produto. Então, ao invés de você criar uma chave, ou seja, criar um produto e ir atrás do cadeado, ou seja, da audiência, faça o contrário. Primeiro você constrói a audiência, entende quais são as necessidades dessa audiência, e aí sim você vai criar a chave para poder desbloquear tudo isso. Então, esse é o caminho. Esse é o caminho que a gente vem validando com centenas de nutricionistas dentro da minha mentoria e é o caminho que, na minha opinião, você deve seguir também. Porque você vai ter muito mais capacidade de gerar caixa e de construir a tua audiência focando na consultoria premium do que focando em infoprodutos. E aí o infoproduto ele vai vir, na verdade, como um complemento a essa tua escada que tu já criou pensando nos teus produtos mais caros. E aí sim você vai ter um negócio que vai estar em constante crescimento. Então pega suas consultorias premium, monte uma oferta irresistível e use isso como alavancagem, gerando resultados, empilhando o próprio social, acumulando também capital, dinheiro para você investir na sua empresa. E aí sim, só depois, se fizer sentido, você pensa em infoproduto. Esse é o caminho para poder você trabalhar e conseguir gerar muito resultado como nutricionista. Então, o mal do empresário é fazer a coisa certa na hora errada. Não faça isso. Fica essa reflexão para você. E quando você for pensar em infoprodutos, primeiro pense que você precisa ter audiência e estrutura. Porque senão, você pode acabar investindo seu tempo e acabar não colhendo nada no final.